E aí, beleza? A gente conseguindo fazer esse exercíciozinho? Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que a gente resolve ele, tá? O campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem, nos pontos A e B, direções e sentidos indicados pelas flechas na figura. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 volts por metro. O módulo do campo elétrico gerado no ponto P da figura vale, então eu quero o módulo do campo no ponto P, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? A carga vai gerar um campo, né, ao redor dela, e aí se eu quiser saber as características do vetor campo elétrico num dado ponto, né, direção, sentido e intensidade, primeiro para a direção, como é que a gente vai fazer? A direção do campo é sempre dada pela reta que une o centro da carga ao ponto, tá? Então veja bem, a reta, temos esse vetor B aqui, né? A reta que passa pelo vetor B é essa reta aqui, tá? O que eu estou fazendo? Eu vou descobrir aonde está a carga. Agora, para esse vetor ser assim inclinado, né? Lembra que sempre o vetor campo elétrico tem a mesma direção da reta que une a carga ao ponto, tá? Então se ele tem essa direção, né? A linha que une a carga ao ponto é essa aqui, tá? Bom, então para a linha que une a carga ao ponto ter essa direção aqui e essa direção assim, a carga tem que estar nesse pontinho aqui, tá? Então descobrimos onde está a carga, beleza? Agora vamos achar as características do vetor campo elétrico gerado por essa carga nesse ponto P, tá? Qual que é a direção da reta que une a carga ao ponto? Tá aqui, né? Como nos dois, em A e B, está apontando para fora da carga, né? Essa carga ela é positiva, tá? Então, pelo sentido dos dois vetores aqui, eu sei que esse aqui vai apontar para fora da carga também. Tudo bem? Mas ele quer saber o módulo, tá? Então, duas maneiras de resolver esse exercício. Primeira maneira é a maneira de primeira fase, tá? Em que você resolve rápido, assinala a questão e vai para a próxima questão, tá? Como é que é a intensidade do campo? É dado por essa formulinha, E, K, vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância do ponto até a carga, tá? Então, olha só, o que a gente sabe analisando a fórmula? Quanto maior for, vamos mudar a canetinha aqui, ó, a gente sabe que quanto maior for, vamos pegar a caneta, meu querido, caneta, né? Vamos pegar nesta cor aqui. Quanto maior for a distância, menor a intensidade do campo, tá? Então, se eu aumento a distância, a intensidade do campo diminui, tá? Mas é elevado ao quadrado. Então, tem um quadrado aqui, tá certo? Então, se eu dobro a distância, a intensidade do campo diminui quantas vezes? De 2 ao quadrado diminui 4 vezes. Se eu triplico a distância, a intensidade do campo diminui de 3 ao quadrado 9 vezes. Se eu quadruplico a distância, a intensidade do campo diminui de 4 ao quadrado 16 vezes e assim por diante. Então vamos lá. Qual que era a distância? A gente sabe que no ponto B a intensidade do campo é 24 volts por metro, tá? Qual que é a distância do ponto B? Ponto B está aqui, ó, né? A distância do ponto B até a carga, tá? A distância do ponto B até a carga é essa distância aqui, tá? Que são o quê? 2 quadradinhos, tá certo? 2 quadradinhos, né? Então, eu vou chamar cada quadradinho aqui, ó, de uma medida D, tá? Então, essa distância aqui é uma distância 2D. Tudo bem? E agora, quando foi no ponto P? A distância do ponto P até a carga é essa distância aqui, que são 4 quadradinhos, tá? Então, são 4 Dzinhos, eu chamei cada quadradinho de D. Ou seja, a distância era 2, aí a distância passou para 4. Ou seja, nós dobramos a distância. E ao dobrar a distância, a intensidade do campo diminui de 2 ao quadrado, diminui 4 vezes. Se era 24, divido por 4, vai para 6, matamos o exercício. Acabou o exercício. Beleza? Dobrou a distância, a intensidade do campo diminuiu 2 ao quadrado, 4 vezes, né? Então, se era 24, divido por 4, a intensidade do campo vai para 6 volts por metro. Acabou o exercício, vou para a próxima questão. Agora, se eu estou numa prova escrita, né, como é que eu faço isso aqui? Aí eu vou calcular, tá? Então, vamos lá. Então, a intensidade do campo no ponto B é 24 e a distância do ponto B até a carga eu chamei de 2Dzinho.
tá? Levo o 2 ao quadrado, então vai ficar 24 igual a K vezes o módulo da carga geradora, 2 ao quadrado, 4, Dzinho ao quadrado, Dzinho ao quadrado. Tudo bem? Então, aí eu passo esse 4 para lá multiplicando, né? 24 vezes 4 dá 96, tá? Então a gente chega nisso daqui. Tudo bem? Aí é a mesma carga, tá? Só que a distância agora é 4 vezes Dzinho, onde Dzinho é ao lado do quadradinho. Então eu vou fazer agora, aplicar a formulinha, né, para o campo no ponto P, tá? Então vai. O campo no ponto P eu quero achar. Aqui é a constante, o módulo da carga geradora dividido pela distância do ponto P, né, até a carga ao quadrado. A distância do ponto P até a carga eu chamei de 4 Dzinho, tá? 4 ao quadrado vai dar 16, D ao quadrado, D ao quadrado, Dzinho ao quadrado. E aí, gente, se você reparar, o que nós temos aqui, ó, isso aqui, esse pedacinho aqui, né, é exatamente isso aqui, ó. Concorda comigo? Né? Então, é isso aqui, ó. É isso daqui. Então, eu vou subir, eu sei que KQ sobre D ao quadrado é 96, então eu substituo ali 96 por 16, 6 volts por metro, né? O que confirma o que a gente já tinha chegado, tá? Então, duas maneiras de fazer. Maneira de primeira fase, eu só analiso a fórmula, eu sei que a intensidade do campo varia com o inverso do quadrado da distância. Como a distância dobrou, a intensidade do campo diminui 4 vezes, era 24 dividido por 4, passou a 6, acabou o exercício. Agora, de segunda fase, eu tenho que explicar para o examinador, eu faço essa continha aí. Valeu, gente? Já já trago mais um exercício para vocês. Tudo bem?